Olá, nós estamos no estudo número 36 do curso Creio e Pratico, que espelha o breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos ver, neste estudo, quais são as bênçãos que acompanham aqueles três aspectos que nós vimos sobre a vocação eficaz, como a santificação, a justificação e a adoção, e outras bênçãos que delas decorrem, não é? Muitas pessoas, na verdade, esperam, quando vão a Deus, terem de Deus as bênçãos que estão precisando. Naturalmente, Deus nos abençoa, Deus é glorificado quando nós vamos a Ele, quando nós recorremos à Sua presença, crendo pelo nome de Jesus, mas é preciso entender que nós precisamos não as bênçãos sem um Deus, nós precisamos Deus e as bênçãos. Então essa é a ideia que esse texto de hoje vai colocar, a questão de nós gozarmos das bênçãos de Deus dentro dos aspectos em que Ele mesmo estabelece, dentro do seu plano glorioso, dentro da sua vontade boa, agradável e perfeita. A pergunta de hoje, a pergunta 36, vai nos fazer a seguinte indagação: quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem? Então veja que qual é o resultado, né, de eu ir a Deus e então buscar uma vida de justificação pela fé em Cristo, de me sentir e crer que eu sou uma pessoa adotada na família de Deus, entre aqueles que creem no nome de Jesus e têm por Deus o nome doce de Pai, e também aquele aspecto da santificação do Espírito Santo no processo até que Deus nos chame ou até que Jesus volte. A resposta que os nossos pais de Westminster vão dar vai ser que as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são a certeza do amor de Deus, a paz da consciência e a alegria no Espírito Santo, o aumento na graça e a perseverança até ao fim. Aonde eles se basearam para tirar essas lições? O primeiro aspecto que eles vão abordar aqui é a certeza do amor de Deus, a paz da consciência e a alegria no Espírito Santo. Há um texto que vai preencher todas estas coisas, que é o texto de Romanos capítulo 14, especialmente os versos 17 a 18. E veja que o apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Isto é, a ideia de que o reino de Deus não é somente aqui e agora, ou nós estarmos somente pensando nesta vida, mas numa vida global, numa vida total, que envolve tanto a nossa vida neste mundo, quanto a vida depois da nossa vida neste mundo. Então Paulo diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele diz: mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E veja que Paulo continua dizendo aqui no verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então, a ideia de que não só um Deus que vai ser agradável, Deus soberano de todas as coisas, mas nós vamos também ser aprovado pelas pessoas, porque uma vez que Deus fez o ser humano para fazer as coisas que são corretas, mesmo que o pecado tenha tirado o ser humano desse trilho, e ele só pode
voltar através de Jesus Cristo. Existe alguma coisa que está no ser humano, que está na criação de Deus, e Deus então faz com que o ser humano só se satisfaça em Deus. E ele pode então sentir a certeza do amor de Deus, a paz da sua consciência. Ele pode deitar ali no seu travesseiro e ele pode ter uma alegria, não só a alegria do palhaço, a alegria deste mundo, mas alegria no Espírito Santo. Uma alegria indizível, uma alegria que é repleta de fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz e outras bênçãos que vêm desse fruto do Espírito no coração. Então vejam que nesta vida nós podemos gozar da certeza do amor de Deus, ter paz no coração, na consciência e também nós sermos alegres no Espírito Santo. A segunda coisa que os nossos teólogos de Westminster discutiram foi a questão de que a segunda bênção que acompanha aqueles que realmente estão seguindo aquilo que ele está colocando dentro da chamada ou da vocação eficaz, aqueles que são agora crentes em Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles agora participam nesta vida da justificação, da adoção, da santificação e outras bênçãos, mas há também um perceber do aumento da graça de Deus no coração. Aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 16, João diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A ideia de aumento ou de plenitude da graça. Há um tempo cheio, há um tempo de regozijo, há um tempo em que a graça, o favor de Deus, ele é sentido e nós vivemos não pelo que fazemos como nosso mérito, mas entendemos que tudo é fruto da obra de Cristo, do mérito de Cristo e da glória de Deus. Então, quando nós observamos isso, nós entendemos que o segundo aspecto das bênçãos espirituais nessa vida é um aumento de graça. Nós sentimos que vivemos e agimos por graça de Deus. Nós estamos casados, por exemplo, num casamento não é pelo mérito nosso, mas é pela graça de Cristo. Nós trabalhamos e executamos alguma coisa boa pela graça de Cristo. Deus que efetuou em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E é isso que nós percebemos. Um terceiro aspecto, além da certeza, a paz do amor de Deus e também a alegria do Espírito Santo e o aumento da graça, a ideia de que aqueles que estão sendo chamados eficazmente, eles vão perseverar até o fim. Esse é o quinto ponto dos 5 do calvinismo. A ideia de perseverança, a perseverança final dos santos. E veja que aqui no texto de Paulo de Filipenses 1:6, os nossos teólogos de Westminster disseram, Paulo diz aqui, eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele falou vai acontecer, as suas promessas são infalíveis, a sua palavra é fiel. Então, nós percebemos que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. E é por isso que nós perseveramos com base na salvação e na promessa de Deus. Deus perdoa o nosso pecado, Deus nos traz a salvação. E por isso o apóstolo Pedro ele vai cantar algo muito belo na sua primeira epístola, capítulo 1, de 3 a 5, quando ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande ou muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E para que Deus nos abençoa segundo a sua misericórdia e nos regenera para uma viva esperança mediante a ressurreição?
Pedro agora vai dizer para, né? A ideia de que há uma finalidade para uma herança que não pode ser destruída, uma herança indestrutível, uma herança que não mais pode ser maculada pelo pecado, ela não fica manchada, diz Pedro. E em terceiro, Pedro diz que essa herança ela não murcha e que ela está reservada no céu para aqueles que creem, para vocês, diz Pedro, que são guardados do poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Quando nós observamos estas bênçãos, nós vemos como Deus nos ama, como Deus nos quer bem, e nós não somos um patinho feio da história, nós somos amados de Deus, nós somos abençoados por Deus. Por isso eu convido você a crer no Senhor Jesus e colocar a sua vida nele, que ele o abençoe. Amém.